Oi, meu povo, tudo bom? Então, hoje nós vamos para o nosso terceiro episódio do nosso podcast Papo com a Fono, que sou eu. E aí, hoje, a nossa conversa vai ser com a amiga minha, que é fono também, Clarice Holanda, que trabalha comigo lá na Fono com Amor, né? Mas também já trabalhou comigo em outros lugares. E aí, hoje, a gente vai conversar, né, sobre essa caminhada, né, de Clarice ao longo da fonoaudiologia, né, porque eu que conheço ela há muito tempo, sei que ela já mudou de área, enfim. E hoje em dia, eu acho que ela se encontrou, assim. Então, é... olá, amiga. Olá, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, Que a gente não né? sabe que horas a pessoa vai estar assistindo esse negócio, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Pronto. Então, gata, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, quem é você, o que é que você faz de sua vida, né? Para a gente passar para as pessoas, eu acho, essa questão da experiência profissional, né? Que nem sempre é como a gente acha, Isso. né? A vida nos surpreende. E aí, diga-me. Então, eu sou Clarissa, né? Sou fonoaudióloga há alguns anos, né? A gente pode dizer os anos? Pode. Pode. Há 14 anos já. Então, assim, iniciei minha vida assim profissional junto com Tati, né? Na APAI. Foi mesmo, é verdade. Na APAI, trabalhando com crianças com portadores de deficiência. E assim foi uma experiência muito rica para toda a minha vida profissional, né? Passei 7 anos lá e aí deu uma mudada na minha vida, porque eu tive a oportunidade de estar trabalhando no serviço público, no NASF. Uhum, Então, dentro do NASF, acabou que eu enveredei para outras áreas. uhum, Né? Acabei fiz algumas especializações quando eu estava trabalhando na APAE, fiz especialização em motricidade orofacial, que era a área da fono que eu gostava muito. Mas quando eu entrei no NASF, então eu acabei fazendo outra especialização em saúde da família. E como eu trabalhava muito com grupos de idosos, eu acabei também fazendo uma especialização em gerontologia, que é uma área também que eu gosto muito. E assim, muito apaixonada eu era pela gerontologia. Fiz especializações, dei aulas, sempre me chamavam para dar palestras e dar aulas também na universidade sobre o trabalho que eu fazia nos grupos de idosos, que era um trabalho bem legal e assim era muito gratificante. O amor, eu sentia o amor que eles tinham pela gente. Era um carinho, uma Ave Maria. E aí o NASF foi mudando um pouco, acabei entrando na área de gerente, então mas assim, eu estava na gerência de uma unidade de saúde da família, mas ao mesmo tempo eu não queria deixar de ser fono, eu não queria deixar de atender. uhum. Então, foi quando eu comecei a gostar da parte de linguagem, que eu via muitas crianças aparecendo na unidade, com dificuldade na fala, com dificuldade de linguagem, e eu sabia que elas não tinham condição, não tinha vagas no serviço público para atendimento delas. E era algo que eu podia estar ajudando também dentro da unidade de saúde. Então, eu era uma das únicas profissionais que fazia isso. Então, eu tive alguns pacientes, eu cheguei a dar alta a alguns pacientes, então eu me virava, era mil utilidades. Eu era gerente, eu era fono, eu era entre os grupos de idosos para fazer esse trabalho. Então, assim, era muito bom, era muito gratificante. Só que aí, eu atendendo essas crianças, eu sentia a necessidade de voltar para a clínica. Porque eu também já fiz atendimento clínico junto com você, Foi. né? A gente já dividiu o Isso, a consultório. gente já dividiu consultório, mas assim, foi algo que naquele momento não era para mim. E aí eu realmente fiquei só na parte de saúde pública. Mas aí eu sentia, atendendo essas crianças, eu sentia a necessidade de estar voltando para a área clínica e me especializando mais e buscando mais aprendizado nessas áreas. Inclusive, eu cheguei a fazer alguns cursos, acho que foi até um seminário que você também deu, Uma uma palestra. palestra lá, que foi Uhum, um dos. Ali eu já estava pensando em voltar para a área clínica e uhum. atender as crianças.
Porque eu via que na gerontologia era uma área que não... Era uma área que eu amava, mas eu não tinha tanta oportunidade Uhum. de estar ali atuando, a não ser na saúde pública. Então, eu fui pensando, fui amadurecendo a ideia, e teve um dia que eu queria conversar com você para saber, Tati, como é que eu faço para retornar a uma clínica, né? A fazer atendimento clínico e trabalhar com crianças, enfim, que era algo que eu gostava também. Não só dos idosos, mas das crianças. Uma área que eu Uhum. nunca me interessei na fono foi a parte de audiologia Nem eu. e também a parte de voz. Nem eu. Então, foram duas áreas que eu nunca gostei. Então, eu sempre enveredava para a área de motricidade orofacial ou Ou para a de área de linguagem. linguagem. Então, assim, era o que eu queria mesmo. Aí, Deus é tão bom que bota a Tatiana na minha frente um certo dia e ela diz: vá lá na clínica amanhã. Foi massa esse dia. E aí, cheguei na clínica e ali já comecei a atender. Então, assim, faz 2 anos e um pouquinho já que eu tô na clínica. E ali eu me encontrei de verdade. É uma coisa que eu sempre falo para minha família. Eu também tenho uma filha de 6 anos que ela adora meu trabalho. Ela diz que quer ser igual a mamãe. Eu digo, tá Oh, certo. coisa Ela linda. adora brincar. Quando trago os brinquedos que a gente vai na ReHap, ela adora. Agora a fono vai na ReHap. Mas não é só para olhar o brinquedo para a filha, é para olhar o brinquedo para os pacientes. Ai, meu Deus. A nossa vida A de gente se ReHap torna consumista de brinquedo, é né? um problema. Não posso ver um brinquedo agora. É, A gente já pensa em recurso terapêutico. é. E aí, a partir desse momento que eu fui atendendo, que eu fui assim, aí também surgiu a oportunidade de eu ser acompanhante terapêutica, É, que você foi né? AT, Que né? eu fui AT também. E acho que foi uma experiência riquíssima para mim, porque dentro do modelo Denver, que é o que a gente trabalha lá na clínica, dentro do modelo Denver de intervenção precoce, assim, tem muitas estratégias que a gente pode utilizar na parte de terapia de fono. É. Então, assim, essas estratégias fizeram a minha terapia dar Um um salto, né? salto gigante. E, assim, a criança que eu acompanhei, que eu acompanho até hoje, só que eu não sou mais a T dela, eu sou a A fono fono. dela, isso. Mas, assim, a gente viu, os 2 anos que ela tá comigo são os 2 anos de evolução. Ela evoluiu mês a mês. E hoje ela tá muito desenrolada, falando tudo. Tem uma dificuldade na fala, mas, assim, para o que ela era, Uhum. para o que é hoje é outra criança. E é muito gratificante a gente ver essa evolução dos pacientes. É, eu tava falando com Juliana, né? Eu fiz um outro podcast também com ela, falando sobre a experiência dela, né, enquanto analista, enquanto supervisora. Ela estava justamente falando isso também, assim, que como é importante o trabalho da AT, né? De ter esse elo com a criança, de desenvolver, né, os programas, né, com as crianças a partir do protocolo, enfim, do plano terapêutico que se faz. E realmente, assim, você ainda tem esse plus, né? De ter sido AT também durante um tempo, de ter tido essa experiência. E a gente vê como as coisas, as intervenções, elas se ligam, né? Porque todas são baseadas no desenvolvimento infantil. Então, a gente tendo, como você foi, a acompanhante terapêutica da criança, ficava com ela 2 horas todas as manhãs, né? Pode aplicar e também você pode extrair, né, dessa experiência o que é que serve para nós enquanto fonos, né? Eu faço a mesma coisa também. Todo curso que eu faço, né, ou toda oportunidade que eu tenho, eu tento extrair dali o que é que vai enriquecer a minha terapia. Por isso que a gente fica meio louca também quando vai em casa de brinquedos, né, em loja de brinquedos, porque a gente vê em cada brinquedo um potencial que a gente pode trabalhar com a criança. E ao mesmo tempo a gente quer brinquedos novos para a criança não encher o saco dos brinquedos que a gente já tem, né? Então a gente acaba caindo brinquedo nas cabeças da gente lá, né? Literalmente. Mas o que eu acho massa, assim, interessante, por isso que eu te chamei para a gente conversar, é que eu conheço você há muito tempo, né? Desde a APAE, eu não sei nem se tu começou como estagiária na APAE ou se já foi como profissional na APAE, eu nem me lembro Foi como mais. voluntária, passei Pronto. 4 meses como voluntária lá. Pronto. Aí depois que foi voluntária e foi contratada, Isso. não foi? A gente trabalhou junto lá também. Quando
eu estava precisando de uma sócia, né? Ia trocar de sócia, eu acho, né? Era no consultório. É. Aí você substituiu outra sócia, ficou lá um tempo e depois enveredou nessa área do serviço público. Eu nunca tive inclinação para atender na área de gerontologia. Eu acho lindo quem trabalha nessa área, assim, para a gente ver como os perfis, né, são diferentes e como ao mesmo tempo a pessoa pode mudar, né? É, eu me lembro assim que quando eu atendi idoso, eu ficava triste, porque tipo eu achava que eu não podia, não conseguia extrair o meu máximo para aquela pessoa, porque realmente a minha vocação não era, né, acompanhar pessoas idosas nesse sentido, assim, da terapêutica, né? E eu achava massa porque você fazia isso, dava aula e tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu também conhecia você, o perfil de lá da APA e tal, de consultório, né? E ficava pensando, será que Clarissa está completamente, né, envolvida no processo, está totalmente feliz nesse sentido? E quando a gente se encontrou, né, para que as pessoas saibam, a gente se encontrou no show do Patati Patatá. Olha a propaganda, hashtag Patati Patatá. A gente se encontrou no show e aí a gente sentou junta, não foi? E, enfim, por coincidência, providência mesmo, de Deus. Providência. E o que eu vejo em você hoje, Clarice, é assim. Eu vejo você uma pessoa que estuda muito, né? Toda hora eu acho que você está fazendo curso. Você meio que o tempo que você se dedicou à gerontologia, você hoje em dia, eu acho que já equiparou com o que você se dedica aos meninos, né? Acho que bem mais. Né? Assim, porque do momento. Há 2 anos que eu tô aqui. Eu acho que nesses 2 anos eu acho que eu já fiz curso pelos 10 anteriores, porque foi muito curso que eu fiz. O de aba, o de AT, o de formação de AT. E agora eu estou fazendo curso de intervenção. Terminei o curso de intervenção fonoaudiológica infantil. Estou terminando o curso de avaliação. Então, já vou partir para o avançado, para o outro avançado, para concluir uma especialização. Porque a gente tem que estar sempre se renovando, porque sempre coisas novas vão aparecendo. Então, assim, a gente precisa disso na terapia. Uhum. Assim, na nossa vida profissional, a gente precisa estar sempre se renovando, porque muita coisa muda. Esses cursos que eu fiz agora, eu me perguntei, meu Deus, na minha época não tinha isso. Não tinha. Eu não vi isso na faculdade. Então, É. assim, mudou muito, cresceu muito a fonoaudiologia. Então, assim, a gente tem que estar sempre se reciclando. Na época que a gente se formou, né? Tu falou aí, tu já vai fazer 14 anos, né? De formado, já é 14. Já tem 14. Eu vou fazer 20 agora em dezembro, né? A minha turma foi a primeira turma, né? Lá do Unip. Então, né? Não tinha quase nada. Na época que eu me formei, só tinham 4 pós-graduações em fono, né? Que era linguagem, voz, motricidade e áudio. Hoje em dia tem uma cacetada aí, né? Tem fono hospitalar, tem só em específico em disfagia, né? Então, em geronto tem, né? Na nossa área também. Então, assim, é muito... Até porque já é uma especialidade, sim, da fonoaudiologia, a parte de gerontologia. É uma das especialidades hoje aceitas. Tanto a gerontologia quanto a linguagem. Antigamente era só linguagem, motricidade... Era voz e áudio. Aí hoje tem gerontologia, tem saúde coletiva. Então, assim, foi crescendo. É outra fonoaudiologia, né, que a gente vê hoje em dia. Graças a Deus, né? Porque quando eu me formei fonoaudiólogo, só tratava de gagueira. Era isso que as pessoas achavam que a gente fazia. Então, hoje em dia, realmente, graças a Deus, a nossa profissão expandiu muito, né? Expandiu para todos, né? Que a gente pode ajudar muita gente, né? Assim, hoje realmente a gente é um pouco mais respeitada na nossa área. Assim. A gente vê logo uma criança, a criança não fala procurar fono. Que era uma coisa que não acontecia. Antigamente, não. Não, esperava. Espera ela falar. Esperava. A menina 5 anos, espera né? Falar. Hoje não, hoje a criança está chegando cada vez mais cedo pra gente. Principalmente nesse período agora de pandemia, que assim, teve uma lacuna ali, nessa questão do desenvolvimento, faltou a socialização, faltou muita coisa, teve muita tela, muita televisão, então assim, a parte de interação, a parte de desenvolvimento infantil foi muito prejudicada nessa pandemia. Demais. E isso também tá, querendo ou não, tá aumentando nossa demanda, né, na parte clínica. É visível isso. E a Fono com Amor, né?
ela tem como carro-chefe a intervenção precoce, né? É, hoje em dia eu vejo muito você ligada nessa questão da linguagem em si, né? Eu falo muito também que terapia, né, ela nunca é ruim. Se a criança está com um atraso, leva para terapia, para a gente prevenir uma coisa, né, mais lá na frente. Eu vejo que você pega pacientes muito pequenininhos, nossos lá da clínica também, né? E são eles que estão lhe motivando a você estar, assim, caindo de cabeça nesses cursos. Sim. Porque tem pacientes que eu já acompanho desde 1 ano e um pouquinho. Tem paciente que já chegou para mim sem falar absolutamente nada. Com 1 ano, já tinha quase 2 anos, não falava nada. E hoje está com 2 anos e meio e está falando tudo. Uhum. Então, assim, meu Deus, a pessoa se sente muito feliz, muito gratificante ver essa evolução do paciente e de cada criança, né? Inclusive, o agradecimento dos pais também para a gente. Eu tenho um paciente que ele chegou para mim com 6 anos já e não falava nada, com síndrome de Down e tudo. Foi tratado com fono desde o nascimento, mas o fono não trabalhava a linguagem. Uhum. Então, assim, a criança não falava. Mas não é porque ela não conseguia falar, ela nunca foi estimulada a trabalhar, a Uhum. falar. Então, assim, 1 mês que eu passei com a criança, ela já estava falando as palavrinhas. Então, assim, a família ficou, ele tá falando agora. Uhum. Então, assim, é muito gratificante a gente ver essa reciprocidade também da família, que é o suporte que a gente precisa também. É o nosso motivador, né, também, que não só os resultados da criança, né, mas esse feedback positivo que a família passa, Isso. deixa a gente mais envolvido no processo, querendo se envolver Mais e mais e mais. mais e mais. A gente também, que é terapeuta, a gente se cobra muito, né, Sim. também nesse sentido. Porque não é fácil. A gente pensa assim, passa o dia brincando. Não, mas cada brincadeira tem um objetivo. Ó, cada criança é uma estratégia que você tem que usar. Uhum. Então, assim, essa criança, eu vou trabalhar a parte de fonologia, vou trabalhar semântica, vou usar tal brinquedo para isso, trabalhar atenção. Então, assim, a cabeça fica ali. A mil. A mil. Cada criança é um planejamento. Então, assim, não é Uhum. simplesmente brincar. Então, assim, você pensa muito o que é que vai brincar, o que é que você vai trabalhar com aquele brinquedo. Uhum. Lógico, quem vê de fora pensa, eu passo o dia brincando, mas, né? E a cabeça ali, a mil. Por hora pensando. É verdade. Clarissa, e assim, em termos de linguagem infantil, né? Qual é a dica, assim, que você poderia passar para as pessoas, né? A fala da criança, qual é o momento que essa fala deve acontecer? O que é que pode impedir essa criança de estar falando, né? Porque você falou alguns aspectos da linguagem aí, a questão da fonologia, da semântica, né? Para a galera também entender mais ou menos como é, com que idade a criança tem que começar a falar, né? É para dizer o quê, né? A semântica é o quê? Para meio que os pais saberem também o que é que eles estão estimulando em casa. Entendi. Assim, a criança começa, toda uma fase. A primeiro meio de comunicação da criança é o choro, né? Que é a única forma que ela tem de se comunicar quando ela é bebê. Então, assim, ela chora quando tá com fome, ela chora quando tá... Então, assim, é uma forma de comunicação. Depois vai vir o balbucio. Então, ela vai descobrindo os sons a partir do balbucio. Ela vai descobrindo ali nos 6, 7 meses. E aí, às vezes a família já vai ali, ó, mamãe. Então a mãe já, tá falando mamãe, tá falando papai. Então já vai dando função aquele balbucio da criança e dando um modelo para ela. E aí vão surgindo as primeiras palavrinhas. E aí o boom que a gente chama, né, é de 1 ano e 6 meses e 2 anos. Que aí vai ter um aumento. Exponencial, né? Tem que ter um aumento nesse vocabulário. O que a gente recebe muito na clínica é que não tem. Falam pouquíssimas palavras. Então, a gente precisa ampliar esse vocabulário. Ou elas regridem, né? Ou regridem. Porque como a gente trabalha muito com criança com autismo, ou elas perdem repertório, né? Muitas já chegaram para mim dizendo, ela falava até isso. 1 ano e pouco, e depois regrediu, não fala mais nada. Exatamente. Então, assim, acontece. Mas aí, a partir dos 2 anos, sim, a gente vai trabalhando essa questão
da semântica, aumentando o vocabulário, mostrando os animais, mostrando as frutas. Sempre é importante a família estar nomeando as coisas em casa, dar o modelo para a criança, falar de frente para a criança, para ela ver como é que você está articulando, que isso vai facilitar também na fala dela. Ela está ali observando o modelo. É engraçado que às vezes o paciente, a gente nessa pandemia com máscara, Ai, é horrível. é horrível, porque a gente não tem como articular. A gente usa as boquinhas, tudo, mas a mão, né, diferente. pra tentar ajudar. É diferente. E às vezes a criança quer tanto ver que tenta baixar a máscara. Porque ela quer aquele modelo para tentar reproduzir também. Então, assim, é muito importante. É uma das dicas que eu dou aos pais. Ó, vocês que estão em casa, que estão sem máscara, sempre fala de frente para a criança, articulando bem as palavras, para ela ver como é que articula. Uau, uau, miau, mamãe. Então, assim, para ela ter esse modelo. E também a questão da interação. É importante, assim, a gente não deixar só a criança na tela, né? Hoje, criança pega o celular e já sabe mexer com 1 ano, né? Sabe mexer mais do que a gente se brincar. Mas eu sei que nessa questão da pandemia, muitos pais tiveram que trabalhar em casa e as crianças tiveram que realmente ficar em televisão, em tela, e teve todo esse problema. Mas, assim, tentar reduzir o mínimo. Porque, assim, a criança não vai interagir com a tela. Então, assim, já é um probleminha ali, né? Então, ela precisa dessa interação para estar desenvolvendo a linguagem. Então, assim, tira 1 hora do dia para ficar ali, brincar com a criança. Pega brinquedos para brincar com ela, interagir com ela. Não tem brinquedos? Pega as coisas de casa. Vamos fazer um piquenique, vamos fazer, sei lá... Uma comidinha. Usar as panelinhas. Então, assim, é questão de imaginação na hora ali, vamos fazer. É uma coisa que a gente sabe muito, é imaginar, criar. Ai, variação de brincadeira. Vamos variar. E é uma coisa que eu faço também. Olha, isso aqui a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo. Faz isso com a criança, que aí ela vai gostar, é uma coisa que ela gosta. Então, assim, é o que a gente precisa muito é dessa interação social para estar desenvolvendo a linguagem. Que foi uma coisa que foi podada nessa pandemia. E agora está voltando aos poucos. Mas, graças a Deus. Lá na clínica, né, a gente tem a questão do projeto das habilidades sociais, né, do nosso ninho, que a gente retomou. Foi. E também eu acho importante a gente falar, você é uma das pessoas que trabalhou comigo na APAE com isso também, o nosso projeto agora da sinoterapia, né, que eu digo a Jefferson que eu fico stalkeando todo mundo lá da clínica, né, olhando as publicações de todo mundo para ver o que é que as pessoas mais gostam de fazer, né? E uma das coisas que eu vi, né, que a retomada da sinoterapia deixou você muito feliz, né? Eu também, eu acho um projeto massa demais, né? Eu adoro. O que é que você acha que pode beneficiar as crianças? Por que tu gosta tanto da sino? Assim, o cachorro em si, ele vai agir como um coterapeuta, né? Ele tá ali para facilitar a criança, assim, também trabalhar a questão do afeto, a questão do chegar. A criança, eu já estava até antes do projeto, né? Eu tenho uma paciente minha que ela trazia o cachorro para a gente fazer a sinoterapia. Então, assim, e no início ela não queria nem chegar perto do cachorro. Então, assim, foi um trabalho de conquista para ela chegar perto, para ela falar. E a gente dá os comandos, fala para ele pular. É massa. Fala para ele. Então, assim, hoje ela participou da sinoterapia com outros cachorros. Inclusive, tinha um que era da mesma raça, então ela pensou que era o cachorro dela. E ele não estava podendo brincar naquele momento, então tinha que ser o outro. Mas ela já conseguiu chegar, já conseguiu passar a mãozinha. Então, assim, aquela parte... Ela não gosta muito de parte sensorial, ela não gosta muito de tocar. Então, assim, mas ela já estava conseguindo alisar o cachorro. Já dava os comandos para o cachorro. Corre, vem, vamos correr, vamos brincar. Então, assim, já estava aquela interação. E é muito interessante isso. Que é uma coisa que a gente não tem. Dentro de uma sala de terapia é diferente. Fora, não. Ela tá ali com o cachorro, ela só queria correr. Então, assim, haja correr também. A terapeuta tem que correr só também. Aí a gente corre de bata, de máscara, de touca, né? Então, bem em pleno leve. sol de meio-dia. É uma coisa leve, assim. Mas aí a gente é de boa. Mas
assim, é muito gratificante a gente vê a evolução da criança nesse sentido. Sim. Que ela não dava esses comandos, ela não dizia o nome do cachorro. Hoje eu pergunto, como é o nome do cachorro? Ela diz. Uhum. Como é que chama o cachorro? Ela vem. Então, Uhum. assim, ela já sabe como fazer, como dar os comandos. E isso, o cachorro ajuda nesse sentido também. É. É um trabalho muito lindo. E os cachorros, Ave Maria, são apaixonantes, né? É. Também. A gente faz assino, né, com... Eu vou chamar eles aqui, claro, né, para um outro podcast para a gente conversar, mas é um voluntário, né? Uhum. Ele é voluntário, é um treinador de cães, né, um adestrador de cães. E realmente, assim, eu vejo muito a questão positiva. Quando a gente fazia na PAI, era com o pessoal da Da polícia, lembra? polícia, Que também eram cães adestrados, também era bem massa. A gente fazia no ginásio, né? Uhum. Mas foi quando a gente foi estudar sobre sinoterapia. Isso há quanto tempo, né? Faz bastante tempo, Isso. esse negócio, esse projeto. Mas a gente via. E na PAI a gente tinha, né, Clarissa, mais pacientes grandes. Sim. E a gente já via potencial nesses meninos, assim. Uhum. E nesses nossos pequenininhos, Ave Maria, aí é que a gente percebe realmente, por exemplo, você dizer que ela, eu sei quem é, né, a paciente, a galega, você dizer que ela nem alisava o cachorro e agora ela tá alisando, aí já volta também com o que eu conversei com Adila em outro podcast, né, que a gente conversou sobre essa questão sensorial da criança, que quando a gente começa a despertar esse outro lado na criança, a gente também vai ajudar ela, a galega, nas questões alimentares dela, porque ela vai estar com essas questões sensoriais melhores. E nunca que uma pessoa na face da Terra vai imaginar que quem deu o start nisso na terapêutica dela foi o trabalho com o cachorro. Uhum. O que é que tem a ver, né? É. Uma questão dela que não se aproximava de um cachorro, não gostava de tocar e conseguiu, através do pelo do cão, conseguiu alisar. Qual é a relação que isso tem com a aceitação dela em relação à alimentação? Ninguém vai fazer esse link, entende? Vai fazer um link se for a gente aqui conversando, fazendo o planejamento terapêutico do nosso paciente. Mas saber que ela, porque ela começou, né, a se adaptar nesse sentido através do cachorro, trazer para ela benefícios lá para o toque que ela vai fazer com os alimentos, né, e conseguir ter essa adesão de outros alimentos na dieta dela, as pessoas não vão correlacionar isso. E é a mesma coisa que pensa que a gente só brinca na terapia, Sim. né? Não faz essa correlação em relação ao brincar como agente ativo no desenvolvimento, né, das nossas crianças. Então, isso aí foi muito bacana, assim, eu acho que é um projeto massa que a gente tá lá, né, junto com essa questão também do projeto das habilidades sociais, Perfeito aquele projeto. né, Perfeito. que você também participa e participou, né, a gente teve que parar Por conta com o da projeto pandemia. por conta da pandemia, mas é massa. Eu falei sobre isso também em outro podcast com Juliana, né? Em termos de linguagem, o que é que você vê nesse projeto para os pacientes? Nosso ninho. Sim. Ali é perfeito a questão da interação social. E nos locais que elas vão. Então, ali é muito rico. Vamos supor, teve um na Bica. Foi. Então, ali tem todos os animais, ali... Eu me lembro quando, antes da pandemia, que a gente foi para a Bica, que eu levei minha filha também, você Foi. levou... Os meus, foi. Foi. Então, assim, teve a interação não só de crianças Neuroatípicas como neurotípicas, né? entendeu? E minha menina, todo mundo ficou assim, impressionado, porque ela não faz essa distinção, quem é Sim. quem. É todo mundo criança, todo mundo. E ela pegava na mão da sua fofolete linda. É. Até hoje a mãe A é minha louca. Siri, a minha Siri. É louca pela minha filha, porque pelo carinho que ela teve com a filha dela. De pegar na mão, de mostrar, de fazer assim. E ainda tem gente que não quer inclusão, né? Infelizmente. Né? Só um parêntese aqui, que vai trazendo para a cabeça da gente todas as coisas que a gente vive, né, Clarissa? Pois é. Mas voltando para o nosso ninho, vá. Vamos lá. E assim, tem essa questão da interação social é primordial para a linguagem, para desenvolver as habilidades de linguagem. Então, ela precisa aprender a pedir alguma coisa, a mostrar alguma coisa quando quer, a dizer que animal é aquele. Se ela quer brincar, vamos supor, na Bica, se ela quer ir no trenzinho, como é que o trenzinho faz? A gente sempre puxa, né? Então, a gente vai puxando. Olha, é muito rico.
Tipo, eu acho que vai ter no shopping também. Vai ter no shopping, vai ter na Então, praia. Tem as lojas, tem a hora da alimentação. É, Assim, vão todo mundo ali junto, o que é que você quer. Então, assim, é muito rico para desenvolver a linguagem. A uhum. criança, mesmo que algumas não falem, que acontece de algumas não falarem ainda, mas assim, estão trabalhando a parte compreensiva, elas estão entendendo o que elas estão fazendo. Tem função aquilo ali. E elas estão inseridas no mundo, né? Isso. Onde todo mundo vai, né? Que não pode estar só naquele... No espaço controlado, espaço- né? De um Isso. consultório. Falando também com Juliana sobre essas questões do ensino naturalístico, né? Isso faz parte do Isso. processo, né? E, assim, quando a gente pensa, por exemplo, eu vou levar um menino para a bica. Para qualquer outra pessoa que não trabalhe com neurodesenvolvimento, pode ser um lazer, né? Em família, enfim, que não deixa de ser. Mas para a gente que trabalha com neurodesenvolvimento, você levar crianças que têm dificuldade de interação social e de comunicação para um ambiente externo com outras crianças, né? É uma terapia riquíssima. Agora, obviamente, que essas crianças elas precisam ser assistidas, né? Isso. A gente não leva os meninos e deixa os meninos lá, Deus dará. Né? Eles vão com as acompanhantes terapêuticas deles. Vão ter um direcionamento. Né? Vão ter um direcionamento. Se eles têm alguma dificuldade, se demonstram alguma insatisfação, né? Dentro da individualidade deles, do manejo de cada acompanhante terapêutico, elas vão saber, né, conduzir isso, mas foi muito bacana. Fizeram um piquenique, fizeram um momento de roda, né, viram os bichos, elas colocaram os meninos no braço, ensinaram a apontar. Então, assim, e eles tendo convívio com outras pessoas que nunca viram, com o público que estava na bica, né? A gente também fazia, antes da pandemia, o projeto com a gente lá na Fono com Amor, né? Era de ter sempre um tema nos sábados. Isso, né? era um tema. Então, também era bem bacana, assim, que a gente abordava. Eu lembro que teve um que foi do circo, aí todas as atividades tinham um palhaço, tinham tudo dentro da temática do circo. E era aberto também, tanto para crianças neurotípicas quanto neuroatípicas. Se fosse criança, podia levar. E estava lá, nossa equipe, para trabalhar dentro desse projeto. Né? Inclusive, e a gente... minha menina estava direto. Adorava. E a gente retomou agora, mas não nesse sentido das temáticas. A gente retomou realmente para sair da Fono com Amor. Do ambiente, né? Para fazer fora. Aí vai ter bica, vai ter praia, vai ter shopping, vai ter bosque. O que a gente puder fazer para estar colocando os meninos fora e bem assistidos, né? A gente vai fazer. E dentro desse teu processo lá, né, na Fono com Amor, com as famílias, como é que você se sente hoje? Hoje você também é coordenadora, né, lá das fonos. A gente tem uma equipe de quantas fonos? Eu acho que 15? 16 fonos, né, Ave Maria, nem eu sei essa quantidade. Então, a gente tem uma equipe de 16 fonos, né? Em termos de feedback, tanto de feedback da família, como de feedback das profissionais, das suas colegas de trabalho. Como é que você vê o seu trabalho hoje? Hoje, não é nem na Fono com Amor, hoje enquanto você, Clarissa, profissional. Não, hoje eu vejo que eu sou outra pessoa, né? Outra profissional. Sim. E até a questão dos cursos que eu estou fazendo, eu busco sempre novos cursos e sempre estar aprendendo. E o retorno da família é muito importante nesse sentido. Porque eu disse, ela começou a falar, ela trocava tinha uma paciente que era uma luta, porque ela trocava o K e não conseguia instalar o K de jeito nenhum. E hoje ela fala tudo. Então, assim, doutora, ela tá falando tudo. Eu digo, graças a Deus. É engraçado porque... É um processo. Dentro lá, né, das coisas que a gente escuta, eu escuto o pai dizendo, não, mas eu quero doutora Clarissa. Eu digo, mas essa Clarissa tá muito engraçada. Mas eu vejo muito por conta disso mesmo, assim, por conta desse cair de cabeça mesmo, sabe? Isso, e eu busco sempre a família, né? Também. Então, assim, eu busco sempre colocar a família dentro do processo.
porque não é só a criança, eu estar ali com a criança, não. Uhum. A gente termina, mãe, vamos aqui, vamos fazer isso em casa para ajudar na estimulação, eu estou trabalhando dessa forma. Então, acho que essa junção com a família é muito importante para qualquer Demais. profissional. É. Até para você ser valorizado também. Não é Uhum. só você atender e entregar a criança. E Sim. você trabalhou o quê? E a mãe vai ajudar em quê? Uhum. A mãe tem que se sentir parte do processo também. É. Então, assim, eu acho que é uma coisa que eu prezo muito, é ter a família do lado. E hoje eu tenho pais que são quase amigos, porque conversa, conta a vida, e ela tá assim, tá assim. Então, assim, a gente cria esse elo também, esse vínculo com a família, que é Até muito a importante. gente vê os meninos 2 vezes na semana, né? No mínimo. E a família vê quanto, É. né? É. Então, assim, a gente precisa deles. E eu digo assim, a gente vê 2 vezes na semana, a gente acaba entrando no processo da família mesmo, assim, Também. virando amigo, Isso. né? E agora com rede social, WhatsApp, então eles veem muito mais, né? As crianças precisam estar empoderados nesse sentido do processo, né? Mas a gente, pelo fato de estar com aquelas crianças toda semana, 2 vezes na semana, a gente acaba dividindo já é parte tudo da da vida família, dessa já. criança. Já é Exatamente. parte da família. E é isso E, que é importante. e com as coleguinhas? As, as outras somos. É. Assim, é porque, assim, como a clínica cresceu muito, são várias unidades. Uhum. Eu vou falar da unidade que eu estou, né? Que é a Passarinhos. Então, lá eu vejo que é uma coisa, é muito, é quase uma família ali. Uhum. Sempre o que uma precisa, a outra tá ali para ajudar. Ah, eu quero trabalhar. Ah, eu tenho um brinquedo, dá para tu trabalhar isso. Então, assim, às vezes chega uma para mim, eu não tenho mais como trabalhar o URAM. Me dá uma dica do que é que eu posso fazer. Então, assim, a gente está sempre trocando. É tão importante. E né? isso é muito importante, a gente fazer essa troca. Uhum. Às vezes, até quando a gente divide um paciente, às vezes um paciente é meu, eu atendo e ela atende também. E a Uhum. gente precisa sentar e fazer um planejamento único. Sim. Porque eu não posso trabalhar uma coisa e ela trabalhar outra. Então, assim, a gente precisa desse vínculo também. E lá onde a gente, lá no Passarinhos, que é onde eu tô, a gente tem esse vínculo muito legal. Uhum. E é importante quando a gente. Pronto, eu também tenho pacientes com outras fonos de outras unidades. E aí eu procuro sempre estar em contato com elas. Ó, o que é que você está trabalhando? Vamos montar um planejamento legal para esse paciente. O que é que você acha dele? Então, assim, a gente sempre busca esse feedback da outra profissional. Até para que o menino evolua sempre, né? Porque não adianta eu estar com ele, Tem tá que, com... tem que estar todo mundo, Tem que né? estar Remando na integrado. mesma direção, né? É uma equipe transdisciplinar. Né? Para Transprofissional. realmente todo mundo, né, contribuir com o desenvolvimento daquela criança, Isso. né? E uma coisa que eu me lembrei agora é que você, há pouco tempo, estava fazendo o apanhado, né, dos estudos da equipe de fonoaudiologia, né, da Fono com Amor. Ai. E aí, me diga assim, dentro desses 16 profissionais, né, que você como coordenadora disse, não, eu quero entender aqui como é que tá esse povo, se esse povo é bom mesmo. O que é que você achou da equipe? Não, hoje a gente vê realmente a gente tem 16, né? Muitos entraram recentemente. Sim. Até esses que entraram recentemente já tem os cursos que a gente precisa para trabalhar nessa área. Uhum. O ABA, Sim. todos têm. Sim. Então, assim, todos já buscam conhecimento nessa área da análise de comportamento. Precisa entender o processo, como que é. Sim, então, não precisa ser um analista, né? A gente não precisa ser, mas precisa entender o processo. Como é que para trabalhar ali, para ajudar. Uhum. Para praxia de fala, a grande maioria tem um curso. Então, assim, das mais antigas, todas têm todos os cursos que a gente realmente trabalha ali no dia a dia, né? O prompt, o Denver, né? O introdutório do Denver. O PECS, né? O PECS. Então, assim, a grande maioria tem hoje. E quem não tem, já chegou para mim, olha, eu não tenho, mas eu tô matriculada na turma tal. Então, assim, quem não tem já está buscando essa capacitação. O que é importante dentro da equipe, tem que estar sempre se capacitando. Eu acho que é uma coisa que a gente fala muito, né? Na Fono com Amor, e eu sinto que você realmente captou isso, até porque você está sempre envolvida também, estudando mais.
Mas a gente sempre fala isso lá, né? Que o estudo é muito importante, né? Essas atualizações são muito importantes. Mas que isso não diminui a capacidade do profissional, Sim. né? Porque a gente vê que muitas vezes as pessoas procuram por currículos, né? Mas muitas vezes o currículo não quer dizer que tem prática, né? Então é uma coisa que a gente tem que tentar sempre deixar bem articulada. A pessoa, né? O ideal é que o profissional já tenha uma experiência e tenha o seu currículo, né? Mas eu acho que o mais É a importante prática. é. Não adianta você ter, tipo, pronto, vamos supor. Não adianta. Eu tenho Prompt, tenho Plus Hand, então eu tenho todos esses cursos. Mas eu não vou usar todos esses cursos em um paciente. Aquele paciente dá certo com Com Plus esse Hand, ou com aquele outro esse. paciente dá certo com esse. Às vezes o profissional tem uma prática, não precisa ter o curso. O curso é bom? É. A gente precisa, mas a prática é muito importante. Exatamente. E muitas vezes não adianta você ter um curso se você não tem a prática, né? Quando a gente se a gente para de aplicar o prompt, por exemplo, a gente acaba. É como aprender a dirigir, né? Tem que estar praticando. E eu vejo muito isso também, que às vezes as pessoas tornam, sei lá, taxam muitas vezes aquele profissional de incompetente, não tem competência para atender uma determinada criança. Mas quando a gente Porque não quer... tem os cursos, o que não acontece. Exatamente. Mas quando a gente quer atender a criança, né, a gente cai de cabeça no conhecimento para aquela criança. Né? Eu já fiz curso com professoras, sei lá, dos Estados Unidos, que não aplicavam método nenhum. Por exemplo, para apraxia de fala. Se você disser, não, a apraxia só é tratada se tiver um prompt. Não é. Só é tratada se tiver não sei o quê. Não é. Depende muito mais da expertise do profissional do que do próprio curso que ele tem. Então, o curso vem agregar mais, né? Ampliar mais o seu conhecimento. Mas a prática clínica, esse manejo clínico é que é muito importante. Assim, um parênteses, o importante é que eu estou sempre buscando, da gente sempre, cada mês, estar fazendo uma capacitação com os profissionais. Porque, pronto, a gente fez uma capacitação mês anterior sobre a apraxia de fala, que você demonstrou os modelos de todos os cursos, do aprimoramento que você fez. Então, assim, isso é muito importante para a gente. Sim. São cursos que você fez o aprimoramento. Uma tem um curso, outra tem outro curso, mas, assim, a gente juntando tudo, tá ali se capacitando. E cada uma contribui, né? Cada um contribui de uma forma. E ali vai buscando na prática, vai aplicando na prática. Que a prática é o que mais a gente tem. Paciente com autismo a gente tem. A apraxia tem muito. O atraso motor de fala. E eu acho que o maior impulsionador da gente nesse processo terapêutico é a gente vestir, né, a camisa de agente transformador na vida dessas crianças, né? Ah, não, eu quero transformar a vida dessa criança. Então, para isso, o que é que eu preciso fazer? Né? Eu já tenho todas essas minhas armas aqui, né? Eu já tenho esse meu conhecimento todo. Mas o que é que eu preciso fazer mais? E é interessante, cada curso que você faz, você... eu posso aplicar isso com tal paciente. Então, assim, eu estou fazendo curso de avaliação. Essa avaliação é legal para tal paciente. E aí eu sempre converso com outros profissionais. O que é que você acha dessa avaliação? Você já aplicou? E a gente está sempre se comunicando. Isso é que é muito importante. Faz a gente crescer, né? E também a gente se torna mais crítico, né? Para algumas coisas, vale a pena fazer esse aqui já não vale muito a pena, não. A gente se torna mais crítico nesse sentido. Bom, amiga, foi isso. Eu adorei a nossa conversa. Adorei também. Não foi bom? Gostei ótimo. demais. Eu acho que é isso. A gente tá cada vez mais, né? Falando da fonoaudiologia, né? Falando que os processos são diferentes para cada pessoa. Né? Eu trabalho na área há 20 anos, mas sempre trabalhei com pessoas com deficiência, né? Que isso daí, eu acho que já me apaixonei desde que eu comecei lá na APAI também como voluntária. Mas eu acho muito interessante a gente ver assim que os caminhos, né, às vezes podem ser outros, né? Que cada fase que a gente tá, né, a gente se inclina para uma coisa ou outra, mas que isso não diminui, né?
o nosso valor enquanto profissional, Isso. né? Hoje eu digo, não é que eu deixei de gostar da gerontologia, mas Uhum. hoje eu estou muito realizada na parte de infantil. É. Então, assim, eu gosto da gerontologia, eu continuo gostando. Aham. Mas, assim, eu me identifiquei na área infantil. É. Eu adoro fazer esse trabalho, adoro brincar com as crianças. Brincar, porém, por trás tem muitas coisas. É. Então, Brincar terapeuticamente falando, né? terapeuticamente falando. Então, É. eu adoro esse processo. Ver a É criança engraçado. começar a falar, as Quando eu primeiras tava palavrinhas. conversando com Juliana, né? Ela falando também da questão do brincar e tal, que muita gente acha que a gente só brinca por brincar. Mas o natural da criança é brincar, né? Isso. Então a gente parte daí para ensinar. Obrigada, gata. Foi muito Obrigada a bom. você. Amei. Brinde a nós, Brinde, as brinde. fonoaudiólogas do Brasil. Então, espero que vocês tenham gostado, né, do nosso podcast hoje com tia Clarice e tia Tati. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, né? E vamos nos preparar para o próximo, que eu estou gostando desse negócio de conversar com a galera. Beijo!